O seu solo ele é argiloso? Ou então não, meu solo é muito arenoso, ele é solto, como que eu posso lidar? O que eu posso fazer? Eu posso produzir num solo assim? Será? Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês as vantagens e as desvantagens de cada tipo de solo, mais arenoso, mais argiloso, textura média, mostrar para vocês quais são os cuidados que vocês têm que ter com cada um deles, quais são os riscos, né? E os benefícios também, qual que é a vantagem, né, de cada um deles. E como que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais esse solo. A gente aqui não tem muita opção de escolher uma área. A nossa área que a gente tem disponível é essa, porque somos pequenos produtores, somos produtores domésticos. Então, o que a gente tem é isso. Então, a gente tem que aprender a trabalhar no que a gente tem. Se o seu solo é muito arenoso, se o seu solo é muito argiloso, dá para produzir, Mariana? Dá para produzir em tudo. Como diz uma aluna minha, não existe solo perdido, existe solo mal trabalhado. Então, vamos conhecer tudo sobre o seu solo para ajudar você a produzir melhor. Vem comigo! Eu sou Mariana Cantoni, engenheira agrônoma aqui do Verde Ensina. Essa é uma série de aulas sobre solos, né? Essa é a nossa primeira aula aqui de 2023. É uma boa época para você começar a colocar aí no papel tudo que você deseja, aquele projeto de horta nova, melhorar sua produção, começar a comercializar, conseguir produzir para atender a sua necessidade de consumo, se tornar autossuficiente, conseguir ter excedente para compartilhar com aqueles que precisam aí na sua comunidade, ser um agente transformador que vai melhorar a qualidade de vida sua, da sua família e de toda a sua comunidade. Faça a diferença, comece o ano aí com o pé direito, querendo fazer a diferença na vida dos outros. Comece essa revolução em si e espalhe para todos. Essa é o desejo, esse é no que eu acredito para esse ano agora. Vamos fazer a diferença, gente. Então, para fazer a diferença, a gente precisa fazer a primeira coisa o quê? Aprender, né? Quem aprende não depende. Aqui, pequenos produtores comerciais ou domésticos, a gente não tem assistência técnica, então a gente tem que ser o consultor da própria área. E para isso eu ensino vocês as bases agrícolas. Eu ensino sobre solo, sobre planta, sobre interação solo-planta. Eu acredito que quando você conhece as bases, você sabe identificar quais são os problemas e através dessa identificação é muito mais fácil você solucionar o problema. Então, vem comigo continuar a nossa série sobre solos. Na primeira aula eu ensinei vocês como que é a formação do solo, como que o solo é formado. Vocês viram na primeira aula. Na segunda aula eu expliquei por que o Brasil e regiões de clima tropical e subtropical têm solos mais pobres e ricos em um mineral que é tóxico para as plantas e que a gente precisa neutralizar essa toxidez logo de cara para não atrapalhar a nossa produção. Depois eu mostrei na terceira aula que de todas as características do solo, uma das mais importantes é a textura. Expliquei o que é textura, para que serve, como é que é determinada. E na quarta aula eu ensinei um teste, né, uma análise rápida, prática, fácil, gratuita, com tudo que você tem aí em mãos já, para você determinar se o seu solo é que você tem a sua horta, ou que você vai montar a sua produção, é um solo arenoso, argiloso ou textura média. Se você souber, pelo menos classificar o seu solo nessas três fases, né, arenoso, argiloso ou textura média, já vai ajudar muito a gente aqui a determinar qual que é a adubação, qual que é a forma de trabalho, de manejo melhor aí para sua área, porque cada tipo de solo tem uma melhor forma da gente trabalhar. Solo não é tudo igual. Então, vamos continuar aqui nessa nossa aula. E se o seu solo é arenoso, eu vou começar por ele. Vamos aprender tudo sobre o solo arenoso. Se o seu solo ele é arenoso devido à sua origem, à sua rocha mãe que originou aquele solo. Então, aquela rocha que foi intemperizada, degradada, né, despedaçada, formou aquele solo. Então, se geralmente é uma rocha de origem mais sedimentar, que eu posso explicar para vocês também o que é uma rocha sedimentar, mais para frente, se vocês desejarem. Se você deseja saber o que é uma rocha sedimentar, manda aqui nos comentários que eu faço aula explicando também sobre o que é isso, tá? Se você tem essa rocha, por exemplo, o arenito é uma rocha, um tipo de rocha de origem sedimentar
e que vai dar origem a solos mais arenosos, né? Então, tudo é decorrente desse material de origem aqui que vai dar o seu solo mais arenoso. Também dependendo às vezes da localização. Por exemplo, de onde que a gente extrai areia? Onde que tem bastante areia? Geralmente é perto de mar, perto de água, não é? As dragas de areia que mineram areia, que extraem areia de leito de rio, elas ficam ali no rio. Por quê? Geralmente os solos mais arenosos, eles são formados por partículas maiores. Então essas partículas maiores, elas contêm ainda material, resquício daquela rocha primária, por exemplo, um arenito que originou ela, e também já algumas partes mais intemperizadas, que já foram retrabalhadas, que são materiais mais secundários. Mas a maior parte é material primário, então elas são partículas maiores. Por elas serem partículas maiores, consequentemente o peso dela também é maior. Então na hora que as águas, né, de rio, assim, que estão passando, aquele efluente que está passando assim, sendo carregado a água, matéria orgânica, peixe, tudo vai sendo levado, né? E dentro, junto com aquela água também, tem as partículas minerais do solo. Então aquele solo que está sendo carregado, as partículas mais densas, elas vão se decantando, depositando no fundo. Então ele vai passando e vai deixando aquela partícula maior, a areia, nas suas margens. Por isso que geralmente as margens de rios são áreas mais arenosas. Então o solo mais arenoso ele pode ser formado tanto pela origem ali in situ, né? Aquela rocha que se transformou em solo ali no local, ou então essa areia, né, foi sendo arrastada e colocada na beira ali do rio, em áreas próximas ao litoral, que foram carregadas através da água. Então tem essas origens aí, tá bom? Então eu vou falar um pouco agora sobre as características físicas, químicas, né, que eu vou dar o nome aqui de fertilidade do solo, e biológica. Todo solo tem características específicas quanto física, química ou fertilidade biológica. Em especial o arenoso, a gente pode falar que um solo arenoso ele tem uma característica muito importante que é a drenagem. Ou seja, ele tem uma boa drenagem. Então vamos dar um ponto positivo aqui para ele, ó, que ele tem uma boa drenagem, tá? O que significa isso? Significa que quando ele é enchido de água, tem água nele, ou que você irriga, ou que chove, ou que inunda, né? Rapidamente essa água vai sendo drenada, levada para baixo, o que evita qualquer tipo de encharcamento. Você vê a praia é pura areia, né? Eu sempre dou esse exemplo. Ela é muito arenosa, na verdade é um solo, é um neossolo quartzarênico a praia, tá? Em geral as praias, né? Então tem esse nome, né? Uma classificação. Então o que acontece? Ela tá recebendo água ali, a onda vem, a onda vai, nunca encharca, porque ela tem uma ótima drenagem. Então o solo arenoso ela tem essa característica que é bom. É mais difícil de causar uma inundação, um encharcamento, porque as raízes das plantas elas precisam de oxigenação. Se não tem oxigênio, ar ali nas raízes, elas vão sentir, vão morrer. E o que dá essa oxigenação são esses espaços entre as partículas. Então, as partículas de areia, como são grandes partículas que vão formar grandes poros, grandes espaços entre elas. Então, vai ter um lugar para o ar circular, para o ar ficar ali disponível para oxigenar as raízes, oxigenar os micro-organismos. E quando a gente enche de água, encharca algum local, esse ar, a água vai entrar e a água vai expulsar o ar, vai ocupar o lugar que estava do ar, então vai tirar o ar, e aí é muito ruim para as plantas. Então, qual que é a característica? Uma boa drenagem devido à sua porosidade. Porosidade é os tipos de poro que eu expliquei. Então, um solo mais arenoso tem poros maiores porque as partículas são maiores. Então, se eu tenho partículas grandes, eu formo espaços grandes entre as partículas, que eu chamo de
macroporos, que são poros grandes. Então, esses poros grandes, eles não são capazes de segurar, por exemplo, água. A água escoa aqui. Então, ele vai ficar mesmo o ar, por isso que ele tem uma boa drenagem. E, consequentemente, ele não tem compactação. O que é compactação? É quando você exerce uma pressão no solo, por pisoteio, passou uma máquina, qualquer coisa, e esse solo ele se molda. Quando o solo se molda, ele diminui os espaços, você tira esses poros aqui, porque você pressionou. No que você pressiona esse solo, ele vai perder os espaços e vai formar lajes compactadas, duras. Essas lajes duras, elas dificultam, por exemplo, a penetração de raízes, a entrada de água, a entrada de ar para as raízes. Mas os solos mais arenosos têm baixíssimo risco de compactação. A areia, ela evita isso, porque ela tem grandes poros. Então, você empurra a areia, ela se reacomoda. Você empurra a areia, ela se reacomoda. Então, você não tem nenhum tipo de problema de compactação, o que é muito bom também para solos arenosos. É uma vantagem, tá? A gente não tem que se preocupar com isso. Então, uma raiz num solo mais arenoso, ela vai crescer com muita facilidade. Ela não vai ter nenhum tipo de impedimento, nenhuma resistência tão grande para vencer. Então, ela tende a se espalhar melhor. Então, por exemplo, se eu vou plantar uma mandioca, uma batata doce, uma cenoura, essa raiz, ela vai ter mais facilidade para crescer, para se desenvolver ali. Ela não vai ter que ficar empurrando nada tão pesado, nada tão resistente. E na hora de você colher, é a mesma coisa. Vai colher uma mandioca numa terra argilosa e vai colher uma mandioca numa terra arenosa. Sai com muito mais facilidade, tem menos perda por quebra. Já o argiloso você vai penar ali, tá? Além do que vai sair muito mais, um argiloso ele é mais pegajoso, vai sair mais sujo, né? Aqui não. Então, um solo arenoso, ele é muito bom para você produzir, por exemplo, essas culturas que são tubérculos, que são raízes, que ficam debaixo da terra. E as plantas têm muita facilidade para desenvolver ali as suas raízes. Então, ela vai ter raízes maiores, maior capacidade de buscar água, maior capacidade de buscar nutriente em regiões maiores, né? Então, quanto maior o campo que ela consegue acessar, maior a quantidade de nutrientes, de água que ela consegue acessar também. Porém, a gente vai entrar aqui agora num outro ambiente que é a parte de fertilidade. Será que um solo arenoso, ele tem uma boa fertilidade? Apesar dele ter todas essas vantagens de boa drenagem, baixo índice de compactação, né, dificilmente compacta, naturalmente a fertilidade dele é baixa. Apesar que ali ainda tem bastante resquício da rocha-mãe, os minerais primários, mas eles estão ainda numa forma que precisa ser mais degradada para a planta poder absorver. Então, mesmo que tenha os minerais ali, as plantas ainda não conseguem absorver aqueles minerais. Então, naturalmente, os solos mais arenosos, eles têm baixa fertilidade natural, o que não é bom. Então, a gente tem que complementar essa fertilidade natural com a nossa adubação. Então, eu falo assim, mas Mariana, a minha região aqui tem um solo arenoso, mas tem planta que cresce, todo bioma tem a sua vegetação que está adaptada àquilo ali. Então, se você vê na beira da praia que é pura areia, vai ter a restinga, que é a vegetação natural daquela área. Se você pegar um coqueiro, ele vai se dar bem naquela área, porque tem um solo bem drenado, ele vai conseguir espalhar suas raízes, dar mais firmeza. É uma área que, geralmente, litorânea, vai chover bastante, vai nutrir abastecer de água, não vai ter deficiência de estresse hídrico, né? Pouca água. Então, para todos os biomas, todos os ambientes, tem plantas que são características. Mas agora, vamos supor, você tem lá o seu solo que é mais arenoso,
naturalmente com baixa fertilidade e você vai começar um sistema mais intensivo de agricultura. Você vai montar sua horta, onde você vai plantar, vai colher. Quando você planta, a planta cresce, ela vai usar aqueles recursos que já tem ali no solo, no seu solo, ela vai crescer, ela vai absorver aqueles nutrientes e você vai colher, vai consumir. Então você está tirando o que ele já tem e está se alimentando daquilo. Então quando a planta cresce e você colhe, a gente fala que houve uma exportação de nutrientes. Então você tem que compensar aquela exportação, aquela perda de nutrientes que teve. Porque se você não compensar, você vai ter um esgotamento daquele solo. Então, se você vê uma árvore frondosa num ambiente que é de baixa fertilidade, arenoso, aquela árvore está crescendo ali há anos, ninguém colheu outra e plantou outra, colheu outra e plantou outra, não tem uma exportação. Por mais que você vá lá, você pegue um fruto, não tem essa exportação tão grande de nutriente quanto numa produção mais intensiva, como uma fruticultura, como uma horta. Então você tem que repor essa adubação. Mas a adubação, quando a gente tem um solo mais arenoso, você não pode colocar muita adubação, não. E também não pode fazer muita irrigação, não. Por quê? Porque ele tem boa drenagem, ele tem poros grandes, ele tem partículas maiores, como eu já falei. E solos dessa natureza, eles não são capazes de reter tudo aquilo que você coloca. Então, mesmo que você faça uma adubação, não necessariamente aquele solo vai segurar aquele adubo, aquele nutriente. Não vai segurar, por exemplo, também a água que você está irrigando. Pode ser que você perca, porque ele não tem capacidade. Vou explicar aqui mais ou menos rapidamente aqui o porquê. Então, o solo, para ele reter, por exemplo, os nutrientes, as partículas do solo têm cargas elétricas, tá? Então, vamos supor algumas cargas negativas, algumas positivas. Então, o solo ele tem cargas elétricas. E essas cargas elétricas que vão se ligar com os nutrientes que você está colocando. Então, tem nutriente que tem carga elétrica negativa, a maioria tem carga positiva. Então, aqui ele vai se ligar. Então, quando ele se liga através dessa interação físico-química, né, o solo vai reter. Então, quanto mais superfície, mais lugares para segurar esses nutrientes que você está jogando através da sua adubação. Se eu tenho um solo que tem partículas grandes, eu tenho essa superfície aqui para eles se ligarem, né? Agora, se eu tenho um solo que tem partículas pequenas, vamos supor que eu quebrei isso daqui em várias e várias e várias e várias partículas pequenas. Se eu somar tudo isso daqui, todas essas áreas de cada partícula menor aqui, vai dar algo muito, muito maior em superfície do que só isso daqui. Então, um solo que tem partículas menores vai ter mais superfície para fazer essas ligações e segurar os nutrientes. Que tipo de solo que tem partículas menores? Os solos mais argilosos. A argila é uma partícula pequena, a areia é uma partícula grande. Então, por isso que ele não vai dar. Então, quando você tem um solo mais arenoso, o que você tem que fazer? Você vai ter que adubar, mas colocando doses mais parceladas. Então, se eu te falar que você tem que jogar lá, por exemplo, 2 quilos de algum adubo, você não vai jogar tudo de uma vez num solo arenoso, porque ele não vai segurar. Você vai ter que fazer em 2 parcelas, 3 parcelas. Então, no mês você joga um pouco, no outro mês você joga um pouco, para sempre manter o seu solo fértil, para sempre ter nutriente disponível para sua planta absorver e crescer. Se você jogar muito, além de você estar perdendo o seu dinheiro, porque boa parte vai ser levado pela chuva, pode causar contaminação em lençol freático. E outra coisa, você vai estar perdendo dinheiro porque você comprou e a planta não está usando e vai ser perdido ainda. Então você tem que ir colocando parceladamente. A mesma coisa a irrigação.
Se eu falar para você que você precisa colocar 5 litros de água por metro quadrado na sua irrigação lá para aquele canteiro, você tiver um solo arenoso, você vai ter que dividir isso daí 3 vezes ao dia, por exemplo. Então eu vou dividir. Então de manhã eu vou irrigar um pouquinho, à tarde um pouquinho e vou controlar minha irrigação para ela fazer 3 vezes por dia ao invés de eu fazer uma vez só no dia. Entendeu? Então tem essas diferenças que você tem que levar em consideração. Mas em compensação, um solo mais arenoso, a maior parte dos adubos que eu coloco lá, que são fonte dos nutrientes, esses nutrientes eles não vão encontrar grandes dificuldades em serem absorvidos pelas raízes. Então, como as raízes elas têm uma boa dispersão no solo mais arenoso, elas têm às vezes uma maior quantidade de raízes comparado com o argiloso. A gente também tem uma interação mais fraca com o solo, porque tem menor quantidade de lugar para se ligar. Então, como tem uma menor quantidade, boa parte daqueles nutrientes vão ficar na solução do solo. Então, se ele está na solução do solo, não está feito nenhuma ligação para segurar ele está muito disponível, é facinho da planta absorver. Quando tá feito fazendo uma ligação aqui, vai ter que ter uma forcinha aí a mais para poder puxar. Mas se está na solução do solo, é mamão com açúcar para ela puxar, para ela absorver. Em compensação, aumenta também o risco de perda, porque está solto, né? Então vai perder. Por isso que tem que fazer parcelado. Então, sobre fertilidade, basicamente é isso. Um solo mais arenoso, baixa fertilidade natural, necessita de fazer adubação e tem que ser sempre parcelado, dividindo aí um pouco para não ter perda e ter mais eficiência no uso do seu adubo. E quanto às características biológicas, a gente sabe que um solo bom é um solo vivo, principalmente para quem quer ter uma agricultura orgânica, ter uma agricultura mais sustentável. Então a gente tem que ter também condições para que esses organismos biológicos, que a gente chama de micro-organismos do solo, tenha condições de viver. Naturalmente, solos mais arenosos têm poucos micro-organismos, porque não é um lugar tão favorável para aqueles micro-organismos crescerem. Para o micro-organismo crescer, desenvolver, né, proliferar os micro-organismos benéficos, né, eles precisam de condições adequadas quanto à temperatura, umidade. Então veja só, um solo mais arenoso ele tende a ficar seco mais rapidamente. Então essa umidade pode ficar baixa para ele e ele não se desenvolver muito. Então, quando a gente às vezes olha um solo mais arenoso, é difícil a gente ver um solo mais escuro, a gente já pensa logo num solo mais claro, né? E o que dá essa cor escura no solo? É a matéria orgânica. A matéria orgânica, se você comparar aqui, eu falei que a areia é grande, que a argila é pequenininha, a matéria orgânica é muito pequenininha comparado com as partículas minerais. A matéria orgânica é a matéria proveniente da decomposição de materiais orgânicos, seja folha que degradou ali naquele material, resto vegetal, né, resto animal. Então, tudo que tem carbono em sua constituição pode se transformar em matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela tem uma característica de ter uma cor preta. Então, ela dá a cor escura ao solo, é ela que dá a cor escura. Então, quando a gente vê um solo com cor mais escura, mais preto, aquela primeira camadinha, geralmente ali perto das raízes, é a matéria orgânica que está ali. Então, quando tem matéria orgânica, significa que tem vida, que tem micro-organismos, porque são os micro-organismos que transformam todo o material orgânico, seja de origem animal ou vegetal, em matéria orgânica. São eles que degradam, quebram nessas partículas bem pequenininhas aqui. Tá? Então, a parte biológica de um solo arenoso, ela não é tão boa. É uma deficiência que a gente tem que arrumar, tem que melhorar isso com o tempo e dá para melhorar e muito, tá? Mas em contrapartida, um solo mais arenoso, por ele ter boa drenagem, não ter compactação,
Também vai evitar, por exemplo, o aparecimento de doenças do solo, doenças fúngicas, bacterianas, que podem causar podridão nas raízes. Quando um solo fica mais encharcado, como os solos mais argilosos, esses solos mais encharcados por mais tempo, eles tendem a ser um ambiente muito mais favorável à proliferação de micro-organismos, os benéficos e os maléficos. Então, um solo mais arenoso, a gente não precisa preocupar tanto com doenças fúngicas e bacterianas de solo. Então, isso daqui é um benefício também, tem menos doença, tá? Mas tem uma coisa que é mais fácil de proliferar em solo arenoso, que é uma praga chamada nematóide. Nematóide é um verme de solo, tá? E esse verme, ele caminha no solo, mas ele caminha a passos muito, muito lentos, ele anda muito pouquinho. E no solo mais arenoso, é mais fácil ele se locomover do que um solo mais pesado, duro, como o argiloso. Então, se o seu solo é mais arenoso e às vezes você tem alguma infestação de nematóide, é mais fácil dele se disseminar, dele andar, dele espalhar para o resto, comparado com o argiloso. Então, tem o benefício das doenças, que tem menos doença, mas tem essa praga aí especificamente que tem que tomar cuidado. E como que a gente se previne, né, dessa praga, desse nematóide entrar na nossa propriedade? Comprando muda sadia, que às vezes compra muda, vem com torrãozinho de terra. Às vezes você pega aquele torrãozinho de terra de outro lugar que não tem, não recebe nenhum tipo de fiscalização, nada, né? E coloca lá no seu solo. Então pode ser que naquele torrão venha o nematóide, ou então que você usou o trator de uma propriedade na sua e não limpou aquele trator. Então, quando vem contaminação de terra de outros lugares, por implemento, vento, sempre pode também estar vindo contaminação, principalmente o nematóide, tá? Então, gente, esses são as principais características de um solo mais arenoso. Se o seu solo é arenoso, agora você já conhece as vantagens e as desvantagens do seu solo, tá? O que vocês precisam fazer aqui? Melhorar as condições biológicas, aumentar a quantidade de matéria orgânica para esse solo aqui, melhorar a fertilidade, melhorar também a quantidade de nutrientes que a gente pode utilizar ali, pode colocar para ficar mais fértil, tá bom? Agora vamos falar então do solo mais argiloso. E os solos argilosos, eles são mais argilosos porque eles contêm mais argila, que são partículas muito, muito pequenas. Então, a gente tem aqui a partícula de areia, a partícula de argila, que é bem pequena comparado à areia. Existe toda uma classificação para isso, uma classificação granulométrica, tá? Então, ele é argiloso principalmente porque o material de origem, a rocha que deu origem àquele solo, tem essa característica de originar um solo mais argiloso. Geralmente são as rochas do tipo vulcânica, né? Seja elas metamórficas, magmáticas, são aquelas rochas mais primárias mesmo, assim, que dão origem a solos mais argilosos. E os solos argilosos, eles contêm pouca característica da rocha mãe, da rocha que iniciou tudo aquilo ali. Já passou por tanta transformação, tanto intemperismo, que esse material já não tem mais as características da origem, da rocha de origem. Ele já é outros minerais que foram sendo formados ao longo do tempo, dando origem a essa partícula bem pequenininha aqui. Quais são as características, né, físicas de um solo argiloso? Então, o solo argiloso, ele tem uma boa drenagem? Não, né? Quando a gente fala no solo argiloso, a gente já imagina na cabeça um solo pesado, barrento, aquele que suja, que impregna, né, que cola na mão, na roupa, no pneu. Então, ele não tem boa drenagem. Quando a água vem, a água demora muito para escoar. Por que a água demora muito para escoar? Porque esse solo, ele vai ter uma partícula pequena, que é a argila. Então, são muitas partículas pequenas juntas, formando a parte sólida desse solo, né? Os minerais ali. Então, quando eu tenho
Partículas muito pequenas juntas, a gente vai ter uma grande formação de poros, tá vendo? Vamos conversar sobre a porosidade aqui, ó, poros pequenos. Então, a distância, né, o espaço formado entre partículas muito pequenas são poros muito pequenos. E para drenar a água, a gente precisa de poros maiores. Então, os poros maiores, eles só são formados quando a gente tem partículas maiores. Então, se eu tenho partículas maiores, eu formo, ó, põe uma outra partícula aqui. Eu não formei aqui, ó, um espaço, um vazio maior, macroporo, é fácil de drenar. Mas se eu tenho poros muito pequenos, a gente chama que esse poro pequenininho, ele tem uma capacidade capilar. O que é uma capacidade capilar? Vocês já viram que casa muitas vezes tem aquelas umidades na parede, assim, que vai subindo do chão? Aí fala, ah, isso daí é a umidade que vem do chão. A umidade, ela tá subindo do chão. Por que ela sobe? Porque existem poros muito pequenos que fazem uma pressão negativa que puxa essa água de baixo para cima. E a gente chama isso de capilaridade. Então, esses poros muito pequenos, a hora que recebem água, eles seguram essa água. Por isso que não drena fácil. Para drenar tem que ter poros grandes. Poros pequenos, eles retêm água. Então, a porosidade aqui, ela é bem pequenininha, então o que dificulta a drenagem. Se eu tenho uma drenagem dificultada, né, uma drenagem ruim, eu vou ter encharcamento, o que não é bom. Se eu tenho encharcamento, eu vou ter pouco oxigênio nas minhas raízes. Então, minha planta tá lá, choveu, encharcou, inundou a minha área e demorou para descer aquela água. A raiz, ela precisa de oxigênio. Os micro-organismos que estão habitando aquele solo, eles precisam de oxigênio para poder fazer a respiração. Se não tem, eles começam a morrer. A planta morre, os micro-organismos aeróbicos, né, os que precisam de oxigênio, eles morrem. Aí vai dar origem, né, vai proliferar aqueles micro-organismos que não usam o oxigênio, que vão utilizar outro tipo de agente oxidante para poder fazer a sua respiração. E geralmente o produto da respiração desses outros micro-organismos é o que dá origem àquele cheiro de ovo podre. Ao invés deles exalarem o gás carbônico, o CO2, eles vão exalar os sulfetos, que é a origem o fedor do ovo podre. Então, quando você pegou um solo lá e você sentiu aquele cheiro assim ruim, sabe? É porque tá tendo encharcamento. Isso é muito comum, gente, principalmente em áreas de mangue, que tem um alagamento, em áreas de brejo, em vaso. A coisa mais difícil que tem para fazer cultivo em vaso é a drenagem. É muito importante você que aí cultiva em vaso, a drenagem do seu vaso tem que ser boa. Se a drenagem for ruim, se acumular água de chuva ou que você irriga, essa terra vai ficar com esse cheiro que eu tô te falando. Então, é arrumar a drenagem. Quando você pega ali, ou então quando você vai dizer, minha planta tá morrendo aqui, eu vou arrumar, vou refazer esse vaso. A hora que você tira lá, tá tudo inundado, aquele cheiro ruim. É porque as bactérias, né, os micro-organismos que estão crescendo lá, fazem uma respiração que não precisa de oxigênio. E o resultado, ao invés do seu CO2, vai ser esse sulfeto que fede, bom? E um solo argiloso tem esse grande problema, que é a compactação. Então, quando o solo tá lá úmido, né? E você, bonitona, vai lá na horta e pisoteia no seu canteiro, e passa o carrinho de mão, e passa o trator, e passa carro. O que vai acontecer? Você vai estar pressionando que esses poros existentes entre as partículas vão ser pressionados e vai tirar o espaço, vai formar uma laje. Aí forma aquela laje. Quando seca, vai ficar realmente uma laje dura. A raiz não passa, a água não passa, o oxigênio não passa. Depois, para você quebrar isso daqui, é um parto, tá? É com muito manejo que você vai conseguir arrumar isso. Ah, mas eu vou quebrar na mão.
Eu vou lá, vou pegar um trator, ou então eu vou quebrar na mão, tudo bem, você vai quebrar na mão. Só que como o seu solo ainda não é cuidado, bem manejado, isso aqui vai acontecer de novo, tá? Então você tem que fazer um tipo de trabalho no seu solo que melhore isso daqui. Como que a gente vai fazer esse tipo de trabalho? Aumentando a quantidade de poros maiores para melhorar a drenagem e deixar isso daqui muito menos suscetível à compactação. Como que a gente faz isso? A gente faz isso colocando matéria orgânica nesse solo. Eu tenho uma aula explicando somente sobre isso, mas talvez eu explique um pouco mais aqui nessa aula ou na próxima. Vamos ver. Enfim, um solo mais argiloso, ele não tem boa drenagem, os poros dele são menores e ele está muito mais suscetível à compactação. Então, como é que você vai saber a hora certa de entrar lá na sua terra para você mexer na enxada, mexer a terra para não compactar, entrar com o trator, entrar para fazer pisoteio? Quando você pega um pouco daquele solo que você aperta assim, ó, e escorre a água, ou entre os dedos, ou aqui escorreu água, não é hora de você mexer na sua terra, não é hora de você usar enxada, nem o implemento, nada, deixa ela lá. Quando começar a secar, que você pegar a sua terra, apertar entre os dedos, não verter água, abrir e formar um torrãozinho, e você apertar aquele torrãozinho e facilmente ele se quebrar, sinal que ele está friável, é essa denominação. Se ele estiver friável, quer dizer que você pode entrar com seus implementos, começar a trabalhar na sua horta, fazer suas coisas que não vai ter risco de compactação, tá bom? E se você apertar e não formar nada, é porque está muito seco, tá bom? Então, basicamente, são esses cuidados que a gente tem que ter com a parte física. Agora, quanto à parte química, quanto à fertilidade. Como que é a fertilidade de um solo argiloso? Então, naturalmente, esse solo argiloso, ele pode ou não ser fértil. O fato dele ser argiloso não significa que ele é fértil. Ele pode ser um solo argiloso e não fértil, com baixa fertilidade, rico em alumínio, rico em ferro e não ter tanta fertilidade. Mas a gente sempre vai ter que fazer uma adubação. Então, quando a gente faz uma adubação, que é colocar todos os nutrientes que a planta precisa no solo, a gente está no solo mais argiloso, esse solo ele consegue receber e segurar essa adubação. Só que ele segura com tanta força que você tem que colocar um pouco a mais, uma dose um pouco maior para diminuir essa força de retenção. Então, olha, a gente vai ter um solo argiloso com muita superfície para todo esse adubo aqui, todos esses nutrientes se ligarem. Então, a gente tem pouca perda de nutriente por lixiviação, né? Aquela percolação, quando a água desce no solo e leva embora os nutrientes. Então tem pouca perda comparado com o argiloso. Porém, ele segura, ele retém com tanta força que você tem que aumentar a dose para diminuir essa força de retenção. Senão, a solução do solo mesmo vai ficar com baixa concentração. A planta ela vai conseguir absorver as coisas que estão ali naquela solução do solo, onde ela vai interceptando com as raízes. E a raiz da planta num solo mais argiloso, ela não vai crescer com tanta facilidade quanto num solo arenoso, a não ser que esse solo argiloso seja bem trabalhado, tá? Então, não vai crescer com tanta facilidade. Então, ela vai ter um crescimento muitas vezes menor, vai ter uma área menor para ela buscar os nutrientes. Então, você tem que aumentar a quantidade de adubo comparado com o solo arenoso para poder eliminar esse fator aqui que é ruim. Então, ele vai segurar? Vai, só que com muita força. Tá? Então, na hora de fazer a calagem, na hora de fazer a adubação com os estercos, na hora de fazer com qualquer tipo de mineral que você vai colocar, adubação orgânica, sempre tem que pensar que você tem que colocar um pouquinho a mais para tirar essa força de retenção aqui que é muito forte nos solos argilosos, muito argilosos. E quanto à parte biológica?
Você acha que um solo mais argiloso tem mais ou menos micro-organismos? O que você acha? Ele tem a tendência de ter mais micro-organismos que um solo mais arenoso. Claro que tudo vai depender. Os micro-organismos eles só desenvolvem bem quando você tem a temperatura e umidade ideal. Não pode ser encharcado, não pode ser seco. Temperatura, passou ali dos 30 a 35 graus, já começa a cair. Temperaturas muito baixas também não se desenvolvem. Então, depende muito também do clima, mas o solo mais argiloso ele tem mais condições, porque geralmente ele vai ter mais umidade, o que é bom. Ele tem mais caverninhas pequenininhas. Então, o solo arenoso, eu mostrei para vocês que ele tem poros maiores. O solo argiloso tem poros menores, então ali tem uma tendência de favorecer aquele crescimento, tem mais lugares para crescer os micro-organismos também ali, o que é bom. Entretanto, um solo mais argiloso, suscetível a encharcamento, ele vai ser muito mais fácil ter aparecimento de doenças de solo. Fungos e bactérias, geralmente, eles vão se proliferar mais também nesse ambiente mais adequado. Então, vai ter mais preocupação com fungos e bactérias, tá? Tem o benefício, mas também tem essa parte mais dificultosa. E o nematóide também é um problema aqui, só que ele vai caminhar com muito mais dificuldade. Outra coisa prática, né? Um solo mais argiloso, ele é muito mais difícil de você trabalhar, de você preparar ali a terra, ele é mais pesado. Então, é mais trabalho, demanda mais força. Se você vai usar um trator e o solo é argiloso, você vai gastar mais combustível, mais torque, mais potência. E se você vai fazer no braço, você vai ter que ter mais braço para romper isso daqui, porque a dureza dele é muito maior, tá bom? O que mais que eu posso falar aqui do solo argiloso? Importante, olha só, muitas pessoas acabaram me escrevendo esses dias porque tá tendo muita chuva, né? Então, quando tá tendo muita chuva e o seu solo encharca, ele vai acabar matando as suas raízes e, consequentemente, suas plantas. O que a gente faz, né? Vamos supor que teve um encharcamento, ó. Aqui é o seu solo e aqui é a água, tá? Vou pôr uma lâmina d'água aqui que encharcou. Tem duas maneiras de você evitar o encharcamento. Primeiro, fazer dreno. Então, quando você faz um dreno, você faz um buraco aqui, você está liberando para que um espaço para que essa água saia daqui e vá para cá, né? Então, você vai tirar a água daqui e vai para cá. Ah, Mariana, eu tenho uma área pequenininha, eu vou fazer um dreno, então aqui vou fazer uma valeta aqui para encher essa valeta de água e não encher nos meus canteiros. Tudo bem. Ah, mas a minha área é grande. Se a sua área for muito grande e você quiser fazer drenagem dessa área, muitas vezes você tem que fazer um projeto, um licenciamento ambiental para mexer nisso daqui, tá bom? Porque você vai estar interferindo naquela condição natural. Muitas vezes é uma região que já é alagada, é um bioma, né? É um local onde naturalmente é assim, você vai fazer uma modificação. Então, às vezes dependendo da área, dependendo do local, você vai ter que fazer um licenciamento para você poder mexer nisso daqui. Geralmente as áreas que alagam geralmente, elas têm mais matéria orgânica, elas são mais escuras, elas são mais ricas nessa parte mais preta, são mais pretas. Por quê? Quando a gente tem um material vegetal mesmo aqui nesse solo e tem um encharcamento, quando encharca, poucos micro-organismos vão trabalhar ali. Não vai ter uma degradação tão rápida. Então, aquele material ele vai ser degradado muito lentamente. Então, ele vai tender a acumular. Então, áreas alagadas geralmente tem mais matéria orgânica. Repare na cor que é do brejo. Quando você vai no brejo, geralmente é aquela lama preta, porque é material orgânico, é matéria orgânica que vai se acumulando porque a degradação é muito lenta. Agora,
quando eu tenho um solo exposto ao calor, chuva, essa condição normal tropical nossa, é tão rápida a proliferação de micro-organismos que ele consome aquele material vegetal, vira matéria orgânica, e a matéria orgânica também é consumida rapidinho. Então, é um trabalho contínuo de manter aquela quantidade de matéria orgânica num nível adequado aqui nos trópicos, tá? Então, esse é um jeito. E o outro jeito é fazer o contrário. Aqui está a sua terra, aqui está a água. Encharcou, né? O que você faz? Você vem aqui e você levanta a sua terra. Quando você levanta, você está mantendo esse espaço aqui, né, maior, tá vendo? Você está mantendo uma profundidade aqui que não está encharcada. Ó. Aqui está encharcada, mas tem esse cantinho aqui para salvar a sua lavoura, tá? Isso daqui é o quê? Isso aqui pode ser um canteiro que você ergueu. Ah, eu ergui meu canteiro. Ou então, eu fiz uma linha de cultivo, vou plantar minha mandioca, mas eu vou plantar aqui ó, num camalhão. Isso aqui chama camalhão. Tem vários nomes dependendo da região aí. Então, você está levantando. Então, só o fato de você fazer isso já ajuda você a deixar esse solo aqui, essa partinha, mais oxigenada. Então, suas raízes vão se desenvolver bem melhor, tá? Ah, mas Mariana, o meu solo ele não deu argiloso, ele também não deu arenoso, deu textura média. Então, querida, você tá de parabéns, você tem uma terra maravilhosa aí nas suas mãos. Ela pode ser fértil ou não, isso não é problema, porque de qualquer maneira você vai ter que preparar o seu solo, neutralizar a acidez, neutralizar o alumínio e fazer as adubações para que o seu solo fique cada vez mais rico, o seu solo não se esgote e sua produção tende a aumentar cada vez mais, mas ele não vai ter nenhum problema assim tão grave de encharcamento ou de drenagem, então ele vai ser um solo, no meio ali, né? É o ideal, tá bom? Eu sempre gosto de falar que o meu professor, ele falava assim, se você for dar consultoria para um produtor e ele queira comprar uma terra, procure uma terra textura média, que aí é a terra de melhor custo-benefício. Então, se a sua é essa, aproveite, faça jus, honre a sua terra e produza bastante, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Eu não sei ainda qual que vai ser o tema da próxima aula. Se vocês quiserem saber mais sobre as rochas-mãe, tipo, se ela é metamórfica, sedimentar, então eu posso também dar uma aula sobre isso, sobre as rochas de origem, né, do solo. Ou então eu posso seguir dando continuidade aqui e vou explicar como que a matéria orgânica pode transformar esse solo que você tem hoje, aí se é um solo muito arenoso ou um solo muito argiloso, como que essa matéria orgânica ela pode transformar o seu solo num solo mais próximo a esse ideal, mais próximo até a textura média ali, tá bom? Eu já tenho essa aula, ela é muito boa, todo mundo gosta, mas eu posso refazer ela esse ano aqui, né? Porque é sempre bom a gente refazer, dar um ar novo nas coisas e começar o ano aí com o pé direito, tá bom? Então, escreva aqui nos comentários o que você deseja saber mais sobre matéria orgânica, que é o ouro negro do solo, ou se você quer saber mais sobre as rochas, né? A parte mais originária lá do solo. Um beijo a todos e um bom ano!